Assembleia Verde. Na verdade, a gente organizou uma série de eventos e seminários e colocamos o nome Assembleia Verde a propósito desse 5 de junho, foi o Dia do Meio Ambiente. Então, o que fez a Escola do Legislativo a pedido do deputado Paulo Correia, presidente da Assembleia? Nós organizamos, gravamos palestras que são imperdíveis. A primeira palestra do secretário de Estado, Jaime Verruc, que fala do Estado carbono neutro. Os objetivos do Mato Grosso do Sul até 2030 para zerar a questão da emissão de carbono. Outra palestra também imperdível discute a questão de energia limpa e as cidades sustentáveis. O palestrante é o ex-reitor da UEMS, professor da UEMS, Fábio Edir. E a última palestra reflete sobre os desafios da agropecuária em relação às mudanças climáticas. E o palestrante é o coordenador adjunto da Embrapa, Roberto Giolo. Pode ver que esses temas complexos, interessantes, eu tenho certeza que a Assembleia Verde vai ajudar você a ter uma ideia melhor dos desafios colocados para nós combatermos as mudanças climáticas. Boa palestra! Secretário Jaime Verruc, secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar. Quero cumprimentar a Assembleia Legislativa em nome do nosso presidente, deputado Paulo Correia, pela iniciativa da Assembleia Verde, que é um compromisso da Assembleia Legislativa com a agenda das mudanças climáticas. Inclusive, projeto de mudanças climáticas que foi instituído por essa casa. E hoje nós temos aí o prazer de discutir com todos vocês um pouco do que é o nosso projeto no estado de Mato Grosso do Sul, que é o nosso projeto Estado Carbono Neutro. E a ideia é a gente explicar um pouquinho o que esse projeto tem a ver com mudanças climáticas, o que esse projeto tem a ver com a agenda verde, o que esse projeto tem a ver com impacto na vida das pessoas e impacto também na vida de todos no mundo inteiro, que hoje nós estamos discutindo produtos mais saudáveis, produtos carbono neutro. Então isso impacta muito na economia e na vida das pessoas. E eu vou fazer uma explanação aqui deste projeto, que é o Carbono Neutro, iniciando um pouquinho para que as pessoas entendam o que é isso. Na verdade, o Brasil tomou uma decisão já há alguns anos de fazer um alinhamento com as propostas do chamado Metas do Acordo de Paris, que é importante mostrar que qual é o objetivo disso, que a gente faça uma redução das emissões de gases de efeito de estufa. São esses gases responsáveis por alteração do clima no planeta e, consequentemente, impacto em todas as atividades, impacto na questão dos recursos hídricos, impacto na questão da biodiversidade brasileira, impacto na questão da produção, impacto na vida das pessoas. Por isso que é tão importante que a gente estabeleça mecanismos e propostas para que a gente consiga reduzir os impactos em relação ao carbono. Aqui no estado, a gente tem usado muito a figura do Estado Carbono Neutro. O governador Reinaldo até, ele gosta de uma outra simbologia importante que chama Estado Carbono Zero, que é mais fácil de comunicar e é dessa forma também que nós estamos trabalhando. Quando nós estabelecemos, na verdade, as metas brasileiras dentro desse acordo do país, se discutiu uma série de situações, entre elas a questão de energia. Eu vou mostrar para vocês a questão de energia renovável, o quanto que Mato Grosso do Sul tem nessa agenda da energia renovável um grande caminho e uma grande força para que a gente consiga tornar o Mato Grosso do Sul um estado carbono neutro. E da mesma forma, a questão da mudança de uso da terra. Para vocês terem uma ideia, diferentemente do mundo inteiro, o Brasil, a maioria das emissões de carbono, elas são oriundas exatamente desse item, que é a mudança no uso da terra. 36% de total dessa estrutura de carbono é exatamente oriunda da mudança da terra. E no Mato Grosso do Sul, nós temos uma característica importante, que é essa mudança, ela não se dá por desmatamento, ela se dá por trocar pastagem degradada por uma agricultura, integração, lavoura, pecuária, floresta. E é isso exatamente que torna essa atividade carbono positivo. Então, nós temos aí um objetivo muito claro no Estado com o nosso MS Carbono Neutro, que é exatamente a gente definir, né, a redução e a mitigação dessas emissões. E as pessoas às vezes discutem, o que é redução e o que é mitigação? Acho que é importante a gente explicar isso. Nós temos aí um trabalho importante numa atividade. Vamos pegar aqui o prédio da Assembleia Legislativa, ele pode reduzir as suas emissões através do processo de reciclagem de produtos, de energia solar, ele consegue fazer a sua redução. A outra seria a mitigação. Uma área que não consegue ter redução, ela faz a mitigação, ela compensa isso em outras atividades. Então, acho que é importante essa sinalização, que isso está vinculado diretamente
ao nosso Programa Estadual de Mudanças Climáticas, que, volto a dizer, foi um programa aprovado aqui pela Assembleia Legislativa, que já vem tratando a importância das mudanças climáticas. Aqui vocês têm um quadro extremamente importante, que é a estimativa de gases de efeito estufa no Mato Grosso do Sul. E aí nós trabalhamos nessas 4 grandes vertentes aí. Energia, como eu bem coloquei, quanto mais nós conseguirmos, através do transporte, usar energia renovável, e a produção de carros elétricos vem muito nessa linha. O outro item, que é o maior número de emissões que nós temos, que é o uso da terra, vou mostrar para vocês quais as políticas que nós estamos utilizando para mitigar e alterar esses carbonos no uso da terra. A agropecuária, e todos sabem o quanto que a pecuária é discriminada já no mundo inteiro em função dessas emissões. Depois a questão de resíduos sólidos. Mato Grosso do Sul hoje é uma referência nacional em resíduos sólidos, mas principalmente em logística reversa. E depois na indústria propriamente dita, que as nossas emissões são relativamente baixas em função da característica industrial que nós temos aqui no estado, que não está muito vinculado à indústria de combustível fóssil, petroquímica, química. E aqui eu quero mostrar um pouco a linha do tempo, como é que nós estamos trabalhando esses itens todos na questão de buscar exatamente que a gente tenha uma possibilidade de estabelecer um estado carbono neutro e as atividades carbono neutro. Nós temos aí um avanço grande nos últimos anos, né? O estado, é importante que ele era um estado basicamente pecuário. Em 91 ele chega ao primeiro 1 milhão de hectares de plantio direto, então essa é a primeira tecnologia que é extremamente utilizada para mitigação de gás de carbono. E depois nós criamos, lá nos anos de 2000, o ICMS ecológico. Esse é um outro item importante, que nós temos um instrumento que nós podemos trabalhar e incentivar os nossos municípios a usar práticas de baixo carbono e práticas sustentáveis. Então, existe um instrumento já aprovado no Estado que permite que a gente faça essa calibragem com os municípios, colocando esses pontos relevantes na nossa política. E nós já, mais recentemente, criamos o SIGA, que nós fazemos um acompanhamento via satélite de todas as nossas atividades produtivas. E lá em 2012 foi criado 2 projetos importantes, que foi o Biota e o Bioenergia, que eram projetos especificamente voltados para o desenvolvimento da biodiversidade e projetos voltados para a questão da bioenergia. Em 2016, logo após a questão do Acordo de Paris, que foi estabelecido aí em 2015, nós criamos o Estado Carbono Neutro. Quer dizer, foi a primeira vez que nós começamos a discutir como nós iríamos estabelecer regras para o Estado Carbono Neutro. E a partir daí, o primeiro ponto fundamental: toda a política pública do Estado de Mato Grosso do Sul, voltado para a indústria, voltado para a pecuária, voltado para a agropecuária, ela tem inserido na sua base requisitos de sustentabilidade. E esses requisitos de sustentabilidade são transformados depois em medida de carbono. A gente pode citar um exemplo bastante claro, que muitos conhecem, que é um programa chamado Precoce MS. Qual é a ideia do programa? É dar incentivo fiscal aos produtores, de tal forma que eles reduzam o tempo de abate dos bovinos no estado de Mato Grosso do Sul. Essa é a primeira origem do programa. O segundo, nós estabelecemos na base desse programa a necessidade. Todos os produtores que participam do Precoce MS necessariamente têm que ter boas práticas agropecuárias, um protocolo definido pela Embrapa, onde nós capacitamos aí já mais de 1.000 veterinários no estado de Mato Grosso do Sul inteiro para que apliquem essas práticas no produtor. Então ele só entra no programa se efetivamente ele tiver práticas sustentáveis. Da mesma forma, nós fizemos isso em outro programa chamado Leitão Vida, que novamente dá incentivo aos produtores a aumentarem a sua tecnologia e a sua produção na área de suinocultura. Da mesma forma, é inserido nesse programa políticas de boas práticas ambientais e sustentáveis. Então, ninguém entra num programa de política pública no estado de Mato Grosso do Sul sem estar regular ambientalmente e sem adotar as práticas que são colocadas aí principalmente pela Embrapa. Já em 2019, nós começamos alguns outros programas na área do peixe, lançamos um programa excepcional, o Pro Orgânico. Quem aqui em Campo Grande vai na feira ali na Praça do Rádio comprar produto, tenha certeza que tem um produto certificado pela área orgânica. Isso também nos permite fazer uma mitigação grande pelo não uso de fertilizantes de combustíveis fósseis. E recentemente nós aprovamos um protocolo chamado Carne Carbono Neutro, que é uma coisa inédita no mundo. Através de um processo de integração lavoura, pecuária, floresta, nós conseguimos, aqui no Mato Grosso do Sul, criar uma carne que é certificada, que é carbono neutro. Ela é produzida junto com a produção de florestas, de tal forma que todas as emissões que ocorrem, elas são mitigadas, são equilibradas, né, com
a questão da produção de floresta. Isso é fundamental, essa carne hoje é vendida no mundo inteiro e o Mato Grosso do Sul se torna uma referência em carne carbono neutro e hoje nós já estamos discutindo a soja carbono neutro também nessa mesma prática. A soja produzida em sistemas de integração também traz já um selo da soja carbono neutro. E assim, em cada uma dessas atividades, nós vamos avançando. E é importante destacar a questão de produção de carne no Pantanal. Nós sabemos a importância do Pantanal, da biodiversidade, a maior área alagada do mundo. E nós criamos um programa específico para esses produtores do Pantanal, que é o Carne Sustentável e Orgânica do Pantanal. Então, esses produtores, fazendo toda a terminação dessa produção pecuária da Bacia Pantaneira, hoje tem uma certificação orgânica que já está sendo vendida também para o Brasil e para o mundo. Então isso é uma forma de incentivar a atividade econômica no Pantanal e avançar mais rapidamente. E recentemente, inclusive o Ministério da Agricultura, através da ministra Tereza, nós lançamos o Plano ABC+, Agricultura de Baixo Carbono. Para isso tem toda uma linha de financiamento com taxas reduzidas, com prazos mais longos, para que os produtores adotem práticas mais sustentáveis de produção brasileira. E tudo isso está muito vinculado ao que nós queremos em termos de mercado internacional, um posicionamento do Brasil e do Mato Grosso do Sul em relação ao mercado internacional. E nós acreditamos que hoje, inclusive, algumas restrições, vou dar um exemplo para vocês, na Europa já há restrições de produtos que não tenham a estrutura de carbono neutro, não há consumo desse produto, o consumidor tem rejeitado esse produto. E é exatamente aí que o Mato Grosso do Sul entra. Nós queremos caracterizar o nosso território como um território de carne e carbono neutro, de tal forma que a gente consiga todo produto que sair do Mato Grosso do Sul sair certificado. E a nossa meta é bastante audaciosa. Nós queremos já em 2030 estabelecermos uma certificação para que o Mato Grosso do Sul possa chegar à produção total no estado com o carne carbono neutro, o estado carbono neutro, o estado carbono zero. Isso vai ser fundamental para a economia de todo o estado. Agora, isso implica, obviamente, uma série de ações, como nós estamos fazendo aqui na política pública. Mas eu tenho que ter ações também dos produtores rurais, ações da indústria sul-mato-grossense, e para isso, a partir de agora, nós estamos estabelecendo meta para cada um desses setores e vamos buscar adesão de cada um desses setores no estado de Mato Grosso do Sul. Mais recentemente, nós estamos lançando um programa aí que é o de bioeconomia, que também eu acho que essa é uma grande linha de ação do governo do estado. Vamos iniciar pelo Pantanal, exatamente de tentar utilizar toda essa biodiversidade e transformar isso em produtos, sejam eles de cosméticos, produtos farmacêuticos, gerar patentes a partir desses produtos para que a gente possa avançar mais rapidamente. E uma outra questão que eu acho que é extremamente relevante, que nós estamos trabalhando com o cadastro ambiental rural. Nós já cadastramos todas as propriedades do Mato Grosso do Sul, agora nós vamos começar a análise dessas propriedades para que elas possam fazer as suas recomposições florestais, portanto isso permite que a gente seja, mais uma vez, faça emissão positiva de carbono e através disso o programa de pagamento de serviços ambientais. Essa é uma outra questão fundamental. Então vejam a complexidade quando nós iniciamos uma ideia de carbono neutro, mas o quanto que nós temos de ações cotidianas, muitas das ações, nós estamos conversando aqui dentro da Assembleia Legislativa, quer dizer, nós temos uma série de leis que têm que ser aprovadas para que a gente faça exatamente um alinhamento com a proposta e, principalmente, que a gente tenha um alinhamento com o mercado internacional e o quanto que a economia do Estado pode ganhar no momento que ela se torna um Estado carbono neutro. E nós estamos aí fechando um novo projeto que é a Escola de Negócios do Pantanal, exatamente voltado para a ideia que nós queremos, que é fazer o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul através da bioeconomia. Nós acreditamos que o Estado tem uma oportunidade única na área da bioeconomia. Nós temos o agro, temos uma transformação muito forte do agro com esses programas, uma diversificação da base produtiva no Estado de Mato Grosso do Sul, uma agroindustrialização. Então, recentemente, tem dois grandes projetos aqui no Estado, um na área de celulose e um na área de carne, eles já nascem projetos carbono neutro, porque exatamente está se fazendo produção de energia através de biomassa, energia solar, não consumir combustíveis fósseis, fazer a mitigação através de plantio de árvores. Então, esses projetos já nascem carbono neutro e, obviamente, terão a sua certificação. Então, esse é o caminho que nós queremos adotar no estado de Mato Grosso do Sul.
E aqui tem um quadro que eu acho que representa o quanto o Mato Grosso do Sul pode ser pioneiro e ser o primeiro, efetivamente, um estado, que a gente chama aí de estado subnacional, mostrar o que nós podemos fazer em termos de estado carbono neutro. Hoje nós temos no estado de Mato Grosso do Sul 38% do total da nossa área em vegetação nativa. Então isso é um ativo hoje e é exatamente isso que nós queremos fazer. Esse ativo e os produtores, obviamente, têm que receber por preservar esse ativo. Essa é uma informação fundamental. E para isso nós estamos trabalhando exatamente nessa linha desse quadro. Nós, de 2010 até hoje, nós saímos de 21 milhões de pastagens e passamos para 18 milhões. Nós retiramos de pastagens 3 milhões 510 mil hectares que passaram para grãos, florestas, cana, né, e também para a recuperação das próprias pastagens. Só no nosso governo nós incorporamos mais de 1 milhão de hectares à produção agrícola através de sistemas integrados de lavoura e floresta. Então esse é o caminho que nós queremos desenvolver para a economia sul-mato-grossense. Nós já temos um projeto para os próximos 2 anos de incorporar mais ou menos em torno de 1,5 milhão de hectares, novamente através de um programa chamado Terra Boa, convertendo pastagem degradada em processo de lavoura, integração lavoura, pecuária, floresta. E é importante destacar, o Mato Grosso do Sul, mesmo com isso, teve uma redução de seu rebanho, mas não teve uma redução do abate e nem do número de animais produzidos no estado, exatamente em função da incorporação tecnológica e da verticalização da pecuária. Então, a pecuária perde espaço sob o ponto de vista de pastagem, mas ela não perde espaço sobre o ponto de vista de mercado. E, ao contrário, evolui com carne carbono neutro, com carne orgânica, com produtos diferenciados na economia brasileira e também mundial. Aqui é só um mapa para mostrar como é que está a distribuição no estado de Mato Grosso do Sul. Nós temos toda essa distribuição via satélite, mostrando como está distribuída a produção do estado. E mais ou menos os que vocês vão vendo aí, que é o verde, ele exatamente é as áreas de pastagem que nós estamos incorporando no processo produtivo e na integração lavoura, pecuária, floresta. E aí, já para finalizar agora, quais são as nossas ações estratégicas aí dentro do Estado Carbono Neutro? Qual que é a nossa agenda dentro dessa agenda verde da própria Assembleia Verde, que é uma agenda em função da mudança climática? O que nós vamos trabalhar é exatamente nessa linha. Primeiro, fazer uma análise do CAR, adequação ao Código Florestal, esse é um ponto fundamental, porque a gente permite uma recomposição florestal significativa. Nós temos um programa estadual de conservação de solo e água, e um resultado muito claro. Muitos viram aquelas imagens de Bonito com o turvamento dos rios. Esse programa já foi adotado no município de Bonito, na Bacia do Prata e do Mimoso, e hoje nós temos muito pouco problema em relação ao turvamento do rio. Estamos levando isso para as outras bacias do estado de Mato Grosso do Sul. Nós vamos intensificar a ampliação da base dos nossos produtores no carne carbono neutro e no carne de baixo carbono. Isso implica em tecnologia, implica em investimento. A soja de baixo carbono, protocolo já sendo desenvolvido pela Embrapa. Práticas agrícolas sustentáveis, e essa está muito vinculada à questão de conservação de solo. Hoje os produtores têm um uso de tecnologia e têm recurso para isso através do FCO Verde e através do ABC, que é a agricultura de baixo carbono, para que a gente faça essa adoção de práticas. E uma questão fundamental, desmatamento ilegal zero. Nós vamos inclusive apresentar um projeto elevando as punições para aqueles que praticam o desmatamento ilegal zero no estado de Mato Grosso do Sul, que isso tem que ser fiscalização e a punição adequada. No resíduos sólidos, nós fizemos um amplo trabalho na área de logística reversa, de tal forma que a gente consiga, com a logística reversa, fazer exatamente a coleta de todo o resíduo industrial do estado de Mato Grosso do Sul, fazer um reaproveitamento econômico. Mato Grosso do Sul tem um programa referência hoje em unidades gestoras. E, por último, a energia sustentável. Nós já trabalhamos muito fortemente com a questão de biomassa, inauguramos recentemente uma produção de energia elétrica de biomassa oriunda de caco, de toco, de eucalipto, ela é inédita no país também, e vamos caminhar aí também para o etanol de segunda geração e também para a questão do biogás, que é uma outra fronteira que o Mato Grosso do Sul tem um grande potencial de ser desenvolvido. E aí, realmente, para finalizar, lembrando que nós temos recentemente um projeto que chama Ilumina Pantanal. É o maior projeto de energia solar do país. Nós vamos levar a energia solar em sistemas isolados, que é aqueles não conectados em rede, para 2.000 propriedades e ribeirinhos no Pantanal. Já iniciamos, estamos com mais de 100 painéis já instalados com sistema de bateria, levando dignidade, energia, mas principalmente energia renovável a todo o Pantanal. Então esse é o projeto Estado de Mato Grosso do Sul, Estado Carbono Neutro, 2030, redução e mitigação de todas as emissões no estado de Mato Grosso do Sul, e nós temos certeza que nós precisamos da contribuição de todos no Mato Grosso do Sul, precisamos da contribuição desta Casa, da Assembleia Legislativa, dentro da Agenda Verde, para que a gente possa realmente fazer o Mato Grosso do Sul ser referência e ser o primeiro estado brasileiro a chegar em 2030 com
neutralização total de carbono. Mato Grosso do Sul, estado carbono zero. Então vamos lá, o projeto da Assembleia Legislativa intitulado Assembleia Verde, um conjunto de palestras, de reflexões para que você perceba a importância da nossa ação a respeito dessa agenda tão importante que é da mudança climática. E hoje, para a alegria do projeto Assembleia Verde, nós estamos recebendo o ex-reitor da nossa Universidade Estadual, o professor Fábio Edir dos Santos Costas. Professor, reitor, né? É difícil mudar, tudo bem? Seja bem-vindo, Fábio Edir. Obrigado, bem, obrigado, nosso querido presidente da nossa Assembleia, do nosso deputado Paulo Correia, a todos os nossos amigos da Assembleia Legislativa. É uma honra muito grande poder estar aqui com vocês hoje, nesse momento, discutindo um pouco sobre as questões ambientais do nosso estado, do nosso país, das nossas cidades, acima de tudo, né, bem? É verdade. O nosso tema hoje da nossa palestra é energia limpa no processo de construção de cidades sustentáveis. Vamos fazer o seguinte, só para você conhecer o nosso entrevistado, queria que o professor Fábio Edir rapidamente se apresentasse, professor. O senhor, eu sei que você é doutor em biologia, conta um pouco rapidamente, eu sei que é extenso, um seu breve currículo. Não, eu sou biólogo, né, de formação, sou formado pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, pela Unesp, formado em Rio Claro, sou bacharel em biologia, tenho mestrado e doutorado em zoologia e teve toda a minha formação acadêmica, bem, na área de gestão de recursos pesqueiros, gestão de recursos naturais. E tenho a honra, né, de ser professor da nossa Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul desde 1998, no primeiro concurso da nossa universidade. Então, eu vim para cá e teve toda a minha trajetória como pesquisador, depois fui presidente da fui pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UEMS, fui presidente da Fundex, nossa Fundação Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado, e tive a honra muito grande de poder ser reitor na nossa universidade na gestão passada, durante 2 mandatos, né? E sempre muito parceiro da nossa Assembleia Legislativa, e hoje tenho a honra de poder estar aqui do seu lado para a gente discutir um pouquinho sobre cidades sustentáveis, cidades inteligentes, energia limpa, de que forma, né, que o mundo está num processo tão dinâmico, né, de mudança. O que a gente pode fazer? Qual que é a nossa parte? Como que a gente pode ajudar a construir uma cidade melhor, um mundo melhor, né? Não só para a nossa geração, mas também principalmente para as nossas futuras gerações. Ótimo. Professor Fábio Edir, o senhor até já deu um mote para a minha próxima pergunta. E a importância desse debate ser muito localizado, né, na cidade, né? Exato. A gente sempre fala, né? Estado, União são ficções, a gente mora no município e na cidade. Então vamos lá, para a gente poder explicar os conceitos para quem está nos acompanhando. O que é uma cidade inteligente? Define esse conceito para quem está nos acompanhando poder entender a importância desse conceito de cidades inteligentes. Cidades inteligentes, bem, é um conjunto de processos e serviços que os gestores públicos, né, proporcionam aos cidadãos. Para quê e de que forma? Principalmente para a melhoria da qualidade de vida do cidadão, acesso aos serviços, acesso à informação e facilitação desses processos. Vamos dar um exemplo. Uma cidade inteligente, um gestor público, ele vai poder fazer a gestão do trânsito. Como que se faz a gestão do trânsito hoje? A maioria das cidades tem os seus semáforos e tudo mais. Está tendo aconteceu um acidente. Aconteceu por um motivo qualquer, né? Até se não tiver nenhuma vítima, mas aconteceu um acidente no trânsito. 2 avenidas que estavam chegam um fluxo muito grande de veículo, de um determinado momento aquele trânsito para, pois teve um acidente e o trânsito fica bloqueado. Se nós tivermos uma cidade inteligente, onde principalmente a questão da gestão dos semáforos, se o gestor está lá na central de trânsito, no órgão da prefeitura, no departamento de trânsito do município, dali ele consegue direcionar o fluxo, ele consegue liberar semáforos ao redor, consegue fazer uma gestão do fluxo inteligente para ajudar a fluir o trânsito sem necessidade, por exemplo, de deslocamento do trânsito, da polícia de trânsito, ou fazer já a gestão, num primeiro momento, aconteceu um determinado concentração de veículos. Entendi. O sistema é inteligente, as imagens ali capturadas já lançam um alerta, aconteceu algum problema, o gestor dali ele já faz, não só ele aciona, mas direciona o trânsito em questão de minutos, aquilo vai. Ou seja, esse é um pequeno exemplo de uma gestão inteligente de um sistema de trânsito. Por outro lado, vamos pensar nas cidades inteligentes. Nós hoje, no sistema que nós estamos aí, infelizmente, o mundo está passando pela questão da pandemia.
o cidadão, através do momento do celular dele, a partir do momento que ele tem um aplicativo, que ele vai poder acessar as informações, quais são os pontos de vacinação que ele tem, quais são os locais, até para saber, será que eu estou ou não estou infectado pela Covid? Será que é só uma gripe, ou será um resfriado? Ou o que eu devo fazer? A informação chegar e disponibilizada ao cidadão de uma forma fácil, rápida e eficiente para quê? Para que ou ele se consulte, ou ele se trate, ou ele vá até o posto de saúde mais próximo da casa dele. E tenha, isso tudo faz parte de um conceito das cidades inteligentes, ou seja, o uso de tecnologias, o uso de informações para a melhoria da qualidade de vida do cidadão. Professor, isso um grande resumo, mas a lógica que a gente pode... Não, ótimo, ótimo, mas a gente poderia falar, não sei se parece ofensivo, mas nós temos, na verdade, às vezes, cidades burras, no seguinte sentido, de não aproveitar essa tecnologia para tornar a vida das pessoas mais agradáveis, para melhorar a qualidade de vida. Nós temos, ou pelo menos, não sei, talvez burra seja muito forte, mas por que às vezes algumas cidades aproveitam tão pouco essa tecnologia? O que falta? Falta mais conhecimento, faltam ações integradas. Por que a gente tem tanta tecnologia e não necessariamente tem ajudado a melhorar o cotidiano do cidadão? Bem, também de uma forma genérica falando, né? Falta informação. Às vezes falta informação até aos gestores públicos. E quando a gente fala gestores públicos, não necessariamente é só o prefeito da cidade. Eu vou dar aqui um exemplo e vou chamar a atenção. Os nossos queridos vereadores e nossas vereadoras. E até os líderes de bairro, né? As pessoas, os líderes das nossas comunidades, vocês têm a oportunidade de fazer diferente. De que forma? De que maneira? Isso que eu quero perguntar. Exato, de que forma? Vou até te interromper. Importante isso agora. Você, vereador, vereadora, líder de bairro, está nos ouvindo agora, nesse momento, está nos assistindo. O professor Fábio Edir vai dizer quais os caminhos para tornar a sua cidade mais inteligente. Por favor, professor, continue. O que nós podemos fazer e o que vocês podem fazer? Proporcionando acesso à informação. Mas, professor, acesso à informação todo mundo tem. O livro está lá, só não lê quem não quer. Não é bem assim. Primeiro, nós precisamos fazer com que os nossos sistemas se conversem. Você que é um vereador, será que você já pensou em fazer um mapeamento, né? Não necessariamente precisa fazer um mapeamento, mas vamos distribuir internet aberta e de qualidade nos principais pontos de concentração da nossa população, principalmente da nossa população carente, que não tem acesso, talvez, a um plano de celular? E o que a gente pode fazer? Benhor, pensa como é inteligente esse processo. Determinados momentos do dia, vamos pensar num bairro. Naquele bairro você tem as escolas, você tem o posto de saúde, você tem as praças. Onde que eu quero que as pessoas se concentrem? Eu sei que em determinado momento do dia, nós temos uma concentração maior de pessoas nas instituições bancárias, né? Em determinado horário, as pessoas vão até os bancos fazer serviço, elas vão até os supermercados ou até os postos de saúde. A gente consegue também, de uma forma inteligente, disponibilizar internet de alta velocidade e gratuita em postos de sinais abertos nesses locais. Onde que eu quero que o jovem fique? Onde que seria legal que o jovem ficar? Vamos concentrá-los nas praças. Vamos instalar antenas direcionando direcionando sinal de internet de alta qualidade, sinais em redes abertas, nesses pontos nas praças. E com isso as pessoas vão ter acesso a essa informação. E além disso, ao fazer isso, vai ter acesso aquele cidadão que ele se cadastrar. Ele vai passar a informação dele, ele vai poder ter o acesso o gestor, você agora o vereador, vereadora, juntamente com o gestor, o seu secretário municipal, vocês vão poder ter acesso ao número de pessoas que estão ali, inclusive quais são os temas mais importantes que eles estão buscando, que eles estão procurando, e de que forma você banco poder de dados, né? auxiliar a informação e fazer a gestão da informação. Você tem o quê? Um banco de dados altamente qualificado para aquela sua população. E eu vou falar, vamos dar alguns exemplos lá. Até a gente estava conversando um pouquinho antes agora. Quando eu cheguei aqui no estado, eu tive a honra de participar, de morar no município de Jardim. Fizemos até algumas ações em conjunto lá, né? Lá no final. No século passado, né? No século passado, exato, no século passado. Nossa querida Jardim. Com certeza a realidade de Jardim é muito diferente da realidade de Campo Grande, que é diferente da realidade de Dourados. E é você, vereador, é você, vereadora, você que é líder de bairro, você sabe onde as pessoas estão, você conhece, você é legítimo representante
dos cidadãos dessas cidades. Então você conhece muito bem aquela padaria que tem uma concentração maior de pessoas, você conhece muito bem aquela praça, você sabe qual que é o posto de saúde, onde as pessoas têm maior dificuldade ou quais são as necessidades ali. E você trabalhando juntamente, lógico, seja com o secretário municipal, com o prefeito, com a prefeita do seu município, vocês vão poder auxiliar na gestão, levando essa informação ou disponibilizando esse serviço a essa população. Professor Fábio Edir, mas isso é caro, professor? Você está fazendo essa questão, eu achei interessantíssimo, né? Esse acesso, na verdade, hoje em dia virou um direito fundamental, né? Sim. A inclusão digital. A gente está vendo a pandemia, né? Como que a desigualdade afeta essa questão. É caro isso? Hoje em dia, você está falando de internet rápida, com qualidade. Nós já estamos nesse patamar aqui no Mato Grosso do Sul, em particular? Nós temos a possibilidade de fazer isso com muita tranquilidade, Benhur. Não é caro. Quando a gente fala assim, não é caro, é lógico que exige um investimento, exige uma destinação de recursos próprios para isso. Mas quando você verifica o número de serviços que são prestados e o retorno disso para a sociedade, eu vou falar para você que não é caro. Assim como não é caro também, a gente pode pensar até um pouco mais sobre aquilo que a gente está fazendo. Da onde que vem, até para sustentar tudo isso, da onde que vem a energia que a gente utiliza hoje? Né? Está muito em moda hoje, assim, e tem ampliado muito a questão da energia solar e da energia fotovoltaica. Mas vamos fazer o seguinte, vou te interromper aqui, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um breve intervalo, porque a gente está discutindo essa questão da cidade inteligente, uso da tecnologia, mas um ponto importante, nós vamos discutir a questão da energia e essa questão da mudança climática. Então vamos deixar para o segundo bloco nosso? Perfeito, então, vamos daqui a pouquinho a gente volta, eu tenho certeza que você está gostando muito com a entrevista com o professor Fábio Edir a respeito de energia limpa no processo de construção das cidades sustentáveis. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. De uma hora para outra, foi como se tivéssemos ficado de mãos atadas, sem saber ao certo o que viria pela frente. Só não podíamos ficar de braços cruzados. Pelas mãos dos deputados, importantes leis foram criadas, como o Programa Mais Social, que está transferindo renda para alimentar as famílias mais vulneráveis. Com o apoio da Assembleia, mais de 15 mil novos empregos foram gerados, só no primeiro trimestre de 2021. E Mato Grosso do Sul está entre os estados com vacinação recorde no país. E os mesmos braços que estão recebendo a vacina são aqueles que cuidam e salvam vidas, que mantêm o lar, que protegem, que lavram a terra, que produzem, que mantêm as cidades limpas e o comércio de pé, que movimentam a vida em direção a um futuro de esperança. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Assembleia Verde discutindo a questão das mudanças climáticas e hoje recebendo, para nossa alegria, o Dr. Fábio Edir dos Santos Costas, ex-reitor da UEMS, né? Doutor na área de biologia. E a gente, no primeiro bloco, a gente se dedicou a entender o conceito de cidade sustentável, cidade inteligente, o que você pode estar fazendo. Vamos concentrar, até porque tem muito a ver, está tudo relacionado à questão da energia limpa. Professor, se eu começar a falar, te interrompi. De novo, de uma questão conceitual, depois exemplos da questão da energia limpa. Como é possível as cidades, para serem mais sustentáveis, ter essa questão da energia limpa, professor? Energia limpa, até questão conceitual, de uma forma bastante simples, Benhur. São aquelas energias, principalmente, que elas são renováveis, ou seja, que elas podem se reciclar, são autoabastecidas, né? Um exemplo é a energia solar. Nós temos aí uma energia praticamente, uma fonte de energia praticamente infinita, que é o Sol, hoje, a luz solar. Muito, né? Um dia bonito como esse que nós estamos aqui, né? Essa energia solar, de que forma que nós podemos converter essa energia solar, a luz, em energia elétrica. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Tá. E ela é sustentável por quê? Porque ela se renova e, acima de tudo, ela não deixa resíduos ou deixa muito poucos resíduos, né? O impacto ambiental na geração é bastante diferente, por exemplo, quando da queima de combustíveis fósseis. Quem são os combustíveis fósseis? Petróleo. Né? A queima do petróleo gera um resíduo bastante alto e a gente sabe aí, os carros no mundo todo estão cada vez mais tendo toda uma questão de filtros, a questão da queima dos combustíveis e a tendência que a gente tem muito grande é uma redução muito grande na forma dos tipos de veículos, né? Os veículos movidos a combustíveis fósseis, principalmente gasolina, né? E o diesel,
a redução desse formato de veículo até para um tipo aí de veículos elétricos, que é a tendência do futuro. Ou seja, então essas energias sustentáveis, essas energias chamadas energias limpas, são aquelas energias renováveis e que geram o mínimo de resíduo para o ambiente. E aí, nesse sentido, ajudam muito na questão das mudanças climáticas, professor. Sim, com certeza. Nós temos aí o protocolo de Kyoto, vários protocolos das agendas ambientais, dos quais o Brasil é signatário, e a grande maioria dos países também são, que nós temos que reduzir ao máximo a emissão de carbono, né, que fica acondicionada na atmosfera da Terra, e isso impede não só a entrada de energia solar, mas também acaba destruindo a camada de ozônio, que é a camada que protege, né, todo o globo, todo o nosso planeta Terra. Então existem algumas questões técnicas, né, que praticamente são questões físicas, da questão da redução da emissão de gases tóxico com a energia de carbono, assim como nós tivemos até a apresentação do nosso secretário, Jaime Verhuck, falando sobre o estado do carbono neutro, né? Carbono zero no nosso estado. A gente está arrumando para isso. Nos próximos anos, nós devemos ter aí já um estado carbono zero, ou carbono neutro, dependendo da terminologia que se utiliza. Ou seja, nós temos realmente tudo aquilo que se produz de carbono também se consome, ou seja, nós não estamos mais emitindo carbono. E no caso das energias sustentáveis, as energias sustentáveis têm esse viés, têm essa temática. Produzir energia com risco zero ou com emissão zero, principalmente no nível de carbono. E aí, professor, de novo nos voltando para a questão local da cidade, a Câmara Municipal, o Executivo, eles podem desenvolver políticas públicas nessa questão, por exemplo, da energia solar? Tem tido experiências disso, de incentivar, de informar as pessoas do custo desse tipo de energia? Sim, com certeza. Tem em vigor hoje a questão da legislação sobre a energia solar, a energia fotovoltaica, né, que é aquilo que está hoje em maior crescimento no nosso país, na implementação, que é uma energia limpa. Ou seja, muitas pessoas têm utilizado hoje o telhado de suas casas, de suas residências, ou os telhados dos imóveis comerciais, das indústrias, para a geração de energia. Ou seja, você tem o telhado da sua casa, placas solares são colocadas, placas de energia fotovoltaica, para fazer a captação da luz solar para um processo de conversor, converte-se a energia contínua, energia alternada, e coloca-se na rede. Basicamente, eu falo que tem o relógio de luz ali, né? O relógio de energia da Energisa. À medida que você está produzindo energia, você está produzindo, mesmo que você não está, que nem nós estamos aqui hoje trabalhando. O telhado da minha casa tem lá, a energia está sendo produzida. Não estou consumindo, o relógio gira no sentido, ou seja, a energia que está ali sendo produzida, ela está sendo colocada nas linhas de transmissão, e alguém, você, por exemplo, que agora está nos assistindo, você está aí na sua casa utilizando essa energia. Chegou a noite, escureceu, acabou a luz do sol, o que aconteceu? Eu estou consumindo energia. O relógio gira no sentido contrário, ou seja, eu estou puxando a energia, por exemplo, que ela é produzida lá na hidrelétrica de Itaipu, ou por N outras fontes. O relógio, nas nossas termoelétricas também, que nós temos aqui no estado, o relógio gira no sentido contrário. Vai chegar no final do mês, produzir X, consumir Y. Aquilo a diferença entre um e outro, se eu consumir mais, eu vou pagar. Se eu produzir mais, eu vou receber. Eu recebo um crédito, né? No caso da energia, eu recebo um crédito financeiro. E eu posso ainda, por exemplo, eu tenho na minha casa e você não tem a sua. Fábio, quero comprar a sua energia. Como assim, meio? Eu não tenho isso, mas eu sei que você está consumindo, você tem um telhado grande na sua casa lá, ou você pode me ceder parte dessa energia? Posso. Então, existe a possibilidade de eu falar para a Energisa, essa energia excedente está sendo produzida aqui, desconta lá do Benhur, desconta lá daquele relógio que ele está consumindo mais do que eu estou produzindo. Então, o meu excedente pode servir para você, serve para a sua família. Voltando à sua primeira pergunta, de que forma que a vereadora pode fazer isso? Você pode nos auxiliar ajudando na elaboração de leis e dos protocolos necessários para que isso passe a vigorar no seu município. O Brasil, a Câmara Federal e o Senado Federal, o Congresso Nacional está discutindo hoje um projeto de lei que visa toda a padronização da produção daquilo que nós chamamos hoje de
geração distribuída, ou seja, é a produção de energia elétrica de uma forma distribuída em vários pontos e que hoje sou um produtor, você é um consumidor, ou também nós vamos poder, entre nós, fazer a gestão dessa energia. O que é a geração distribuída, Benhur? Rapidamente. É você ter a produção de energia de uma forma não mais centralizada, por exemplo, pegar o nosso maior exemplo, a hidrelétrica de Itaipu, que produz N gigawatts de energia diariamente ou por hora, a todo momento, produzindo energia e distribuindo para todo o país, principalmente a região sudeste, sul e centro-oeste do país. É de lá que vem a nossa energia hoje. A partir do momento que você tem os telhados das residências produzindo também energia, você tem um sistema muito mais harmônico, você tem um sistema muito mais estável, muito mais resiliente, capaz de estar aí, resistir às suscetibilidades, inclusive ambientais. A nossa energia hídrica, aliás, a crise hídrica que nós estamos passando hoje. O Brasil hoje, nós estamos passando por uma crise hídrica maior do que nos últimos 30 anos. Não vai perder o teu raciocínio, que eu achei um ponto muito importante, mas acho que quero frisar muito esse item que o senhor colocou a respeito da necessidade de políticas públicas voltada para a questão da produção de energia sustentável. Sim. Formar rede pequena no telhado da sua casa. Vereador, vereadora, aproveita esse ensinamento aqui, porque isso tem a ver com desenvolvimento, baratear a produção. A partir do momento que nós temos o sistema produzindo, os diversos produtores, você cidadão da sua casa, seja você vereador enquanto cidadão, líder de bairro, otimizando e fazendo a produção, imagina, todos os telhados das nossas residências, cada telhado da nossa residência sendo uma unidade, uma usina geradora de energia. Com isso, como eu falei na pergunta anterior, você não está consumindo o tempo todo aquela energia. Então, toda aquela energia sobressalente que ela é produzida, ela vai para a linha de energia, para a linha de transmissão, e que vai auxiliar uma delegacia, vai auxiliar um hospital, vai auxiliar uma pessoa que, por motivo qualquer, não tem a condição de colocar naquele momento, fazer a produção da sua própria energia. Você vai estar fazendo o quê? A geração distribuída. N telhados, todas as coberturas e também usinas fotovoltaicas que você pode ter lá, vários metros quadrados, hectares, fazendas de produção de energia, que isso já acontece muito. Você produzindo isso, você faz com que o sistema nacional de produção de energia ele consiga ser robusto, firme e bastante resiliente, por exemplo, a uma questão de uma crise hídrica, como é o tema da nossa própria próximo tema da nossa conversa. Então, o senhor deu, é bom entrevistar alguém que tem uma visão, né, tão holística, tão global, porque ele nos dá o gancho para a próxima pergunta. Professor, crise hídrica. O senhor estava me dizendo, fala para o nosso, quem está nos acompanhando, a gravidade dessa crise hídrica que nós já estamos vivendo no Brasil e quais as consequências para a cidade. O que isso vai impactar na questão do clima, professor, por favor? A crise hídrica. O Brasil, hoje, vive uma crise hídrica sem precedentes anteriores. Você tem uma ideia, Benhur? Nós temos hoje os nossos reservatórios, bom, vamos lá. A grande maioria da energia consumida no nosso país vem da energia hídrica, da energia das nossas hidrelétricas. Itaipu, energias hidrelétricas São Francisco, etc., né? Santa Maria, todas os nossos grandes reservatórios aí. São eles que sustentam basicamente. Porém, os níveis dos nossos reservatórios estão baixos. Em média, os nossos reservatórios são com apenas 1/3 da capacidade. Então você imagina ter uma jarra d'água, ela tem 2/3 vazios e 1/3 cheio. Mas mesmo aqui no Centro-Oeste? Aqui no Centro-Oeste também, todo. Principalmente Sul, Sudeste e Centro-Oeste são as regiões mais afetadas pela crise hídrica. Então nós temos 1/3. Então se você tem apenas 1/3 da capacidade do seu reservatório, você imagina a pressão, se você tem um reservatório desse tamanho, com essa coluna, essa altura de coluna d'água, a pressão que ela faz para gerar, tem a turbina aqui na frente. Então você tem uma coluna d'água desse tamanho e a turbina está aqui. Então essa pressão da coluna d'água vai fazer aquela turbina na frente que girar mais rápido e com uma velocidade, não só velocidade maior, vai produzir mais energia. A partir do momento que aquele volume, o peso da coluna d'água aqui é menor, é questão física. Então você tem uma quantidade menor de energia, de energia cinética que é armazenada, né, da energia o volume de água, a pressão da água, que vai girar, talvez não tão forte ou
com tamanho e velocidade, a produção de energia vai ser menor e vai chegar em alguns momentos onde os reservatórios precisam até, algumas turbinas precisam parar de funcionar, pois não tem pressão suficiente de água. Isso está acontecendo hoje, no nosso dia, e na sua cidade está acontecendo isso. E tem um número que é mais agravante ainda. Os nossos reservatórios estão aí na maior crise hídrica dos últimos 20 anos. São os menores níveis médios de acúmulo de água dos últimos 20 anos. Porém, Benhur, dos últimos 90 anos, nunca choveu tão pouco no nosso país. O número de chuvas acumuladas, olha lá pessoal, a quantidade de chuva acumulada hoje, ela é menor dos últimos 90 anos. Se não chove, a água não vai para o reservatório. É o ciclo d'água, né? Que eu, você, todo mundo nós estudamos a água. A água ela evapora, vai para as nuvens, chove e volta, vai para o lençol freático, etc. Tem todo o ciclo. Mas os níveis de chuvas hoje são os menores dos últimos 90 anos. Então, a cada dia, mais pessoas nascem. A cada dia nós precisamos de mais energia nos nossos hospitais para ajudar a salvar a vida das pessoas que estão nessa pandemia. Você sabe do que eu estou falando. Então, a cada dia, a necessidade de energia elétrica é maior. Por outro lado, a crise hídrica vem trazendo um sobrecarregamento, uma sobrecarga grande para os nossos reservatórios. Qual que é a alternativa? Produção de energia de outras fontes ou uma produção da geração distribuída. Vamos cada um gerar energia, se não for o indivíduo, cada município tem condição de gerar a sua própria energia. É um investimento inicial? É. Às vezes é fácil? Não, não é. É necessário um investimento financeiro inicial. Mas o retorno disso para a sociedade, não só para quem nós estamos vivendo hoje, mas com certeza para as futuras gerações, e quando eu falo futuro não é lá longe não, Benhur. É agora, né? É agora. Professor, vamos fazer o seguinte, nós estamos caminhando para a reta final da nossa conversa aqui, e aí eu quero fazer até um apelo quem está nos acompanhando, né? Tem que pensar de uma maneira estratégica, né? Nós estamos falando aqui de algo que pode ajudar muito o seu município, a sua cidade, né? Então, essa questão da cidade inteligente, da tecnologia, cidade sustentável, produção de energia limpa, isso tudo tem a ver com você, mas tem que sair da caixinha e pensar, porque às vezes fica vendo, crise hídrica, o que eu posso fazer? Pode fazer muita coisa. Então, para a gente poder fechar, professor, o que o senhor acha mais importante? Aquela pessoa que está nos acompanhando se interessou. Falou, puxa vida, tá aí, eu quero ajudar a minha cidade, eu quero ser um produtor de energia, quero ajudar o planeta, quero ajudar a combater as mudanças climáticas. Eu queria que o senhor pudesse dar uma mensagem final para quem está nos acompanhando e está sensibilizado, onde pode procurar mais informações, qual que é o primeiro passo que a pessoa tem que dar, professor Fábio Edir, por favor. Bom, primeira coisa, é pensar de uma forma sustentável. Como você mesmo colocou bem, a gente tem que aprender a pensar fora da caixinha. O que é pensar fora da caixinha? É pensar de uma forma diferente. E como que a gente faz isso? Através de informações. Com certeza vocês vão ter aqui nos nossos créditos também, daqui da televisão, no término do programa, alguns links, alguns sites que nós vamos deixar para você conhecer. E também no site da Assembleia Legislativa, com certeza aqui no site da Assembleia você vai ter uma matéria contendo as informações ali necessárias para você, onde buscar mais informações. Algumas questões específicas. Porém, o que você pode fazer? Buscando informações, e principalmente você, vereador, você que é comerciante, você já pensou, você tem acesso a crédito, colocar no telhado do seu empreendimento, do seu supermercado, da sua loja ou na sua residência, você conseguir fazer o telhado, a gente chama do telhado verde ou telhado sustentável, você fazer a produção de energia local sua. Professor, mas isso daí custa caro. Custa, mas você também tem ali acesso de CRESA, financiamento, e aí você, vereador, vereadora, você pode nos auxiliar, assim como os nossos deputados aqui na Assembleia também já estão fazendo isso, auxiliando na produção de linhas de créditos a juros zero ou juro baixíssimo para dar essa condição. Hoje, se você, vamos fazer uma conta rapidinho, se você gastar aí 200, 300 reais de energia, para você colocar um telhado sustentável na sua casa, placas fotovoltaicas, você vai conseguir fazer um investimento inicial ou faz um financiamento aproximadamente, como a gente coloca, fazendo aquela conta bastante genérica, né? Mas você vai conseguir colocar, vai fazer uma conta, fazendo uma conta rápida. Você vai fazer o investimento, você vai pagar ao longo aí de 5, talvez até 10 anos, mas em 5 anos você consegue pagar. Você vai pagar 10% a mais ou você vai pagar simplesmente a tarifa mínima daquilo que você consome. Então você paga a tarifa mínima daquilo que você consome hoje, durante 5 anos,
E aquilo que você consome hoje, você paga R$300, R$200 na sua conta, esses R$200 você vai pagar no financiamento durante 5 anos. Daqui 5 anos, bem, você está livre, você vai ter energia para o resto da sua vida, no mínimo durante 30 anos ou 35 anos, que é o tempo de vida útil dessas placas. E eu falo para vocês, daqui 35 anos, gente, imagine o que vai ter de novas tecnologias, novos produtos. Então você faz um investimento hoje, pagando tarifa mínima, e o que você paga da sua conta de energia, você vai pagar no financiamento, e você vai ter hoje, não só você vai produzir, mas você vai poder, inclusive, emprestar ou vender para outra pessoa a energia que você produz. Ótimo. Desafogando o sistema. Eu estou falando de uma residência, bem, imagine se a gente faz isso num bairro, você faz isso numa cidade, e você, vereador, você, gestor público, fazer isso na prefeitura, na sua secretaria. Imagina a diferença que isso pode fazer para a nossa população. Ótimo, acho que com essa entrevista a Assembleia Verde cumpre um papel importante, né? É desafiar você para se inteirar, conhecer mais e adotar nas suas práticas cotidianas instrumentos para ajudar a combater os efeitos da mudança climática. Quero agradecer imensamente ao professor Fábio Edir dos Santos Costa, ex-reitor da UEMS, pesquisador e um amigo aqui do Poder Legislativo, pela gentileza, super ocupado, reservou um tempo. Está vendo, a gente está sem máscara, mas estamos guardando o distanciamento social, então é para respeitar a questão da pandemia. Professor, mais uma vez, muito obrigado e obrigado a você. Espero que seja da sua maior alegria, ter utilidade os nossos programas da Assembleia Verde. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Olá, eu sou Roberto Giolo, pesquisador da Embrapa Gado de Corte, onde desenvolvo pesquisas com sistemas de produção e gases de efeito estufa na pecuária de corte. Gostaria de cumprimentar a todos que estão nos assistindo, agradecer ao presidente dessa casa, o deputado Paulo Correia, pela iniciativa de propor essa discussão tão importante e tão relevante sobre a agenda climática. Gostaria de agradecer também à Escola do Legislativo pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês, discorrendo um pouco sobre a temática de agropecuária e os seus desafios num contexto de mudanças climáticas. Vamos lá? A agropecuária diante dos desafios das mudanças climáticas. Bem, então para iniciarmos a nossa conversa, eu apresento então para os senhores o nexus do carbono com a economia. E aqui serve para todos os setores da economia, pois todos eles, né, ao produzirem, né, durante o seu processo produtivo, seja a indústria, seja no transporte ou seja na agropecuária, há a emissão de gases de efeito estufa. E esses gases, né, são vários gases, entretanto, os três principais são o CO2 ou o dióxido de carbono, e ele tem um peso 1, no sentido com relação à capacidade desse gás de causar efeito estufa. O outro gás, em segunda instância, com relação à sua concentração na atmosfera, é o metano, e ele tem um peso ou um fator correspondente a 28 vezes mais potencial de causar efeito estufa do que o CO2, e o último, o N2O, ou óxido nitroso. Este, por sua vez, está em menor quantidade na atmosfera, entretanto, o seu poder de aquecimento global é de cerca de 265 vezes maior do que o CO2. Então, os senhores podem observar em várias publicações que quando se fala carbono, emissão de carbono ou emissão de CO2, na verdade, nós estamos falando de uma unidade chamada CO2 equivalente. Isso, de acordo com o AR5, que é a publicação mais recente do IPCC. Então, todos esses gases são computados de uma forma e a unidade comum deles é o CO2 equivalente. Então, toda a nossa conversa relacionada com a emissão de gases estará, então, descrita sob a forma dessa unidade que congrega, então, os três principais gases de efeito estufa
da nossa atmosfera. Então, vejam, a situação de qualquer setor da economia emitindo gases de efeito estufa, na verdade, as tecnologias convencionais são aquelas, então, que emitem maior quantidade de carbono por unidade de produto produzida, né? E com isso o impacto ambiental causado é maior e o reflexo disso é que a produção tem uma menor eficiência e, consequentemente, um menor retorno econômico dessa atividade econômica. Qual é a perspectiva atual, né? O porquê da diminuição ou da mitigação das emissões, né? Claro que o ponto mais importante é a parte ambiental, em função de que esses gases promovem o aquecimento global e esse aquecimento está ocasionando mudanças climáticas muito sérias e que vão comprometer, né, os vários setores, então, da economia. Uma economia de baixa emissão de carbono é aquela baseada em tecnologias mais avançadas e que permitem que o sistema de produção seja mais eficiente no produzir e, consequentemente, com menor impacto ambiental e um maior retorno econômico. Então, vejam que é uma relação muito interessante entre emissão, preservação ambiental, no caso, menor impacto ambiental, e maior lucratividade dos sistemas que adotam, ou dos setores que adotam, tecnologias mais limpas ou com baixa emissão de carbono. Mas existe, além disso, um outro ponto importante nesse contexto, que são as tecnologias carbono neutro. Ou seja, são tecnologias que são capazes de neutralizar as emissões. Ou seja, são capazes de fazer o que a gente chama de sequestro de carbono ou remoção do carbono, né, por meio, no caso do solo ou do crescimento vegetal, principalmente das árvores, né? Então, esses sistemas ou mais eficientes e que conseguem fazer essa neutralização são basicamente do setor da economia, do setor primário, ou seja, da agropecuária. Então, vejam que, dentre todos os setores da economia, é a agropecuária que tem o maior potencial nesse contexto de mudanças climáticas, porque é ela que vai fazer, então, essa remoção, esse sequestro de carbono para permitir a neutralização, então, dos sistemas produtivos. Se a gente fizer aqui uma comparação, por exemplo, de uma indústria, né, que emite muito CO2 equivalente, né? Então, ela pode fazer o quê? Ela pode comprar créditos de uma floresta, né, de uma outra empresa que produz floresta. Ela compra os créditos de remoção ou de sequestro de carbono dessa empresa agropecuária e compensa as suas atividades, né, industriais que causam bastante emissão, ou seja, a indústria em si não tem a capacidade dessa remoção, ela depende do setor primário, ou seja, depende da agropecuária para fazer, então, essa remoção e tornar-se carbono neutro num contexto, né, de uma economia de baixa emissão. Outro ponto importante é que a agropecuária também tem esse maior potencial de uso de finanças verdes, né, que vem sendo cada vez mais estimulada aqui no país, e também com relação a créditos de carbono e também pagamento por serviços ambientais, além, obviamente, do crédito de carbono. Então, esse é o contexto do carbono na economia, seja de qual setor for, né, e o potencial que o setor agropecuário tem nesse contexto. Seguindo aqui numa ordem cronológica, então, em 2009, o Brasil apresentou na COP15, COP15 é a Conferência das Partes, que ocorre anualmente, e que congrega os países, então, que vão promover ações para mitigação de gases de efeito estufa. O Brasil apresentou, então, nessa reunião em 2009, que ocorreu em Copenhague, ações voluntárias. O Brasil não faz parte dessa composição, né? E então as suas ações
foram voluntárias e foram de bastante vanguarda à época, com valores bastante expressivos com relação à mitigação de gases de efeito estufa. E o Brasil, então, apresentou uma série de tecnologias mais eficientes, tecnologias agropecuárias mais eficientes e com potencial de redução ou de mitigação de gases de efeito estufa. Dentre essas tecnologias, eu descrevi aqui apenas 5, então estão a recuperação de pastagens degradadas, a integração lavoura, pecuária, floresta, sistema plantio direto, fixação biológica de nitrogênio e florestas plantadas. Num período de adoção dessas tecnologias de 2010 até 2020 e com uma perspectiva de mitigação na casa de até 163 milhões de toneladas de CO2 equivalente, se essas tecnologias, então, fossem adotadas em uma área de 35,5 milhões de hectares, o que corresponderia a uma área de aproximadamente o tamanho da Alemanha, né? Então, aqui a gente está dizendo, a proposta não era, então, desmatar 35 milhões de hectares para fazer essas atividades, não. A adoção dessas práticas em áreas já consolidadas, já com agricultura, né, mas que não ainda adotavam essas 5 práticas que foram elencadas como práticas mitigadoras. Então, foi uma proposta de vanguarda à época, né, é uma proposta muito grande para um país que não fazia parte, então, deste quadro, ou seja, o Brasil entrou com ações voluntárias. E o reflexo disso no país foi a criação do Plano ABC em 2010. Então, o Plano ABC veio com uma série de políticas públicas para estimular, né, o setor agropecuário a adotar essas tecnologias, e um dos pontos mais importantes desse plano foram os programas de financiamento, né, para cada uma dessas tecnologias elencadas. E a contrapartida, no caso da Embrapa, para com esse grande plano, o Plano ABC, no sentido de apresentar tecnologias, desenvolver tecnologias para dar suporte a esse plano, né? Então, a partir de 2011, a Embrapa criou uma série de redes de pesquisa para realizar, então, essas avaliações, padronizações de metodologia e desenvolvimento de processos mais adequados para mitigação de gases de efeito estufa, no caso, a rede PECOS para tecnologias de baixa emissão de carbono ligadas à pecuária, a rede Fluxos para tecnologias para produção de grãos e a rede Saltos para o desenvolvimento de tecnologias para florestas. Então, essas 3 redes duraram até 2016, 2018, dependendo aí uma começou primeiro, a PECOS começou primeiro, mas até aí, então, nesse período, foi um período bastante profícuo de pesquisas, né, sobre esses sistemas mais com potencial de maior mitigação de gases de efeito estufa. E para o estado do Mato Grosso do Sul, um estado com 3 unidades da Embrapa que se envolveram muito fortemente no desenvolvimento dessas três redes de pesquisa, né? Então, é um estado realmente privilegiado por ter 3 unidades da Embrapa em seu território. Seguindo no tempo, em 2015, nós tivemos a COP21, que ocorreu em Paris, e foi nessa ocasião, então, que foi realizado o Acordo de Paris, com a meta de reduzir as emissões ou trazer as emissões líquidas para zero em 2050. Nesse momento houve a intenção, ou assinaram esse acordo 195 países, né, praticamente todos os países do mundo, sendo que nesse momento foi a primeira vez em que os Estados Unidos entraram, né, nesse contexto, né? Anteriormente, os Estados Unidos não participava disso, e volto a reforçar que o Brasil, já em 2009, apresentou, né, aquelas ações voluntárias e, em 2015, apresentou novamente, ratificou e reforçou o seu compromisso, né, aumentando os níveis de mitigação
para os seus setores da economia, né? Então, os dados estão aí, uma diminuição de 37% das emissões para ocorrerem até 2025 e uma redução até 43% das emissões para 2030. Então, vejam aí, mais uma vez, o Brasil sendo um país bastante forte, né, nessa perspectiva de mitigação das emissões de gases de efeito estufa, e tudo isso num contexto das ODS, né, no caso, a ODS 13, que diz respeito, então, às ações contra as mudanças do clima, associadas, obviamente, à mitigação de gases de efeito estufa. Em 2016, o Brasil já contava com 11 milhões e meio de hectares com sistemas integrados. Vejam que lá em 2009, o Brasil se propôs a estimular a adoção em 4 milhões de hectares com esses sistemas. Até 2020, e já em 2016 nós já tínhamos 11 milhões e meio, ou seja, mostrando que os produtores realmente entenderam o processo, gostaram e aderiram, então, à tecnologia dos sistemas integrados. Desses 11 milhões e meio, a maior parte, 83%, com sistemas de integração lavoura-pecuária, seguidos por 9% com integração lavoura-pecuária-floresta, 7% com integração pecuária-floresta e 1% com integração lavoura-floresta. Um ponto importante também para chamar para o nosso estado é que o Mato Grosso do Sul, à época, era o estado com uma maior área de adoção com sistemas de integração. Um pouco a mais do que 2 milhões de hectares, né, na liderança aí entre os estados que adotam esse tipo de sistema. Agora, no âmbito mundial, né, em termos de país que tem a ideia de se transformar em um país carbono neutro, no caso a Costa Rica é o país mais avançado nessa linha, né? Então essa mensagem aqui é de 2016, e lá em 2016 eles já previam a intenção de se tornar o país carbono neutro em 2021, ou seja, já era um país bastante avançado nesse sentido e continua. Aqui, voltando, a gente falou de país e agora falando de estado, né? Lembrando que o secretário Jaime já comentou sobre o Mato Grosso do Sul carbono neutro, né? Uma ideia que já veio lá desde 2016, ou mostrando a iniciativa do estado, né, em sair à frente. E aqui eu mostro o Rio de Janeiro, né, já apresentando a sua intenção bem mais tarde. Aqui essa publicação foi de junho de 2021, mas mostrando aí o seu interesse de se tornar carbono neutro a partir de 2045. Vejam que todas as instâncias de governo, né, e aqui eu mostro instâncias de instituições, grandes corporações também com esta mesma meta, né, de zerar ou neutralizar as suas emissões. Aqui grandes empresas com a perspectiva de neutralização das emissões em 2030 ou até 2050, né, são várias aí, mas as iniciativas são para esse período de 2030 a 2050. Vejam que essas empresas não são relacionadas ao agro, né? E também para chamar a atenção que o agro ainda é o setor mais atrasado, né, no sentido de iniciativas para a mitigação de emissões, né, num contexto geral. A indústria está muito mais avançada, né, e aqui um exemplo disso é dessas empresas que são voltadas ao setor da indústria. Para chamar a atenção a empresas relacionadas ao agro, aqui um exemplo de uma empresa de pesquisa da Austrália, o MLA, e que tem uma proposta também bastante arrojada de ter os seus produtos carbono neutro a partir de 2030, né? O programa deles chama-se CN30, e na perspectiva, então, de lançar toda a carne da Austrália carbono neutro a partir de 2030. Lembrando que nós aqui já tivemos a nossa iniciativa da carne carbono neutra, que foi lançada no mercado no ano passado e que eu vou mostrar logo a seguir para os senhores a respeito disso. E aqui no Brasil, então, em 2018,
nós já tínhamos superado as metas que o Plano ABC, que haviam sido propostas para o Plano ABC, né? Então, dos 163 milhões de toneladas de CO2 equivalentes mitigados, foram mitigados 170 milhões, ou seja, 115% da meta com relação aos gases mitigados, e com relação à área, que seria mais ou menos do tamanho da Alemanha, nós conseguimos, então, uma área de adoção de 1,5 vezes o tamanho da Alemanha, correspondendo a 52 milhões de hectares, mostrando, então, que o Brasil realmente foi bastante efetivo na adoção de tecnologias mitigadoras de gases de efeito estufa, vinculadas, então, ao Plano ABC. E, como o Plano ABC ia até 2020, né, então, a partir de 2020, de 2021 a 2030, então, foi lançado agora em abril, né, de 2021, o novo, ou a renovação, a nova edição do Plano ABC, que se chama, então, Plano ABC+, uma perspectiva de novas tecnologias e de mitigação de gases de efeito estufa para os setores da economia brasileira. Aqui, para contextualizar o Mato Grosso do Sul, né, com relação às suas emissões, esses dados são de 2019, então nós podemos perceber aqui nesse gráfico de pizza, né, os percentuais, né, dos setores da economia em relação às emissões. As emissões brutas do estado são de 68 milhões de toneladas de CO2 equivalente, que correspondem a apenas 3,1% das emissões do Brasil. E o estado está em 12º lugar em termos de emissões. Então, vejam, com relação às emissões de todos os setores, 68% das emissões do estado são provenientes da agropecuária, né? Comparando com o Brasil como um todo, o Brasil, a agropecuária corresponde a 28% das emissões do Brasil, mostrando que o estado tem um potencial agrícola muito grande, né? E os esforços aí com relação a políticas públicas, né, certamente devem ser direcionados mais fortemente a esse setor que é realmente o carro-chefe do estado. Um outro ponto para chamar atenção é que, com relação ao setor mudança de uso da terra, né, aqui nesse caso estão os dados de emissões de desmatamento, né? O estado também se posiciona muito bem, com valores menores em relação ao Brasil. Enquanto o Brasil, 44% das emissões dizem respeito ao desmatamento, ou mudança de uso da terra. No estado do Mato Grosso do Sul, apenas 19%. Né? E esse ponto é um ponto chave, né? As emissões referentes ao desmatamento é um ponto chave na questão de emissões e de mudança do clima para o Brasil. Com relação à agropecuária, mais um ponto aqui a destacar é que desses 68%, 49 pontos percentuais são relacionados à fermentação entérica, ou seja, provenientes dos sistemas de criação de bovinos, né? Principalmente bovinocultura de corte, e 19 pontos percentuais relacionados a outras emissões de outras culturas agrícolas. E agora vamos desenvolver um pouco o conteúdo a respeito da pecuária, né? E aqui mostrando, então, o grande esforço que o Brasil fez para elevar os níveis de produtividade da sua pecuária. Então, vejam aqui na lista verde clara, o aumento da produtividade, isso num horizonte de 1990 a 2019, nós tivemos, então, um aumento de produtividade de cerca de 169%, em contrapartida, a linha verde escura, uma queda nas áreas de pastagens, em torno de 15%, né, mostrando, então, a intensificação das áreas de pastagens. E essa perda de área de pastagem foi certamente para outras culturas, né, silvicultura ou outras lavouras, né, mostrando, então, que a pecuária não está entrando em áreas de desmatamento. Pelo contrário, outras culturas, e silvicultura ou outras criações também entrando na área
de pastagens, né? E com isso, nesse horizonte aí, uma diminuição de áreas de pastagem, entretanto, com o aumento da produtividade pecuária no Brasil, e aí mostrando também que em 2010, que quando foi implantado o Plano ABC, a partir dessa data a gente percebe muito fortemente aí um aumento, né, nessa eficiência de uso das áreas de pastagens no Brasil, sendo um ponto bastante favorável para o país. Aqui, esse gráfico mostra as taxas de desmatamento anual do cerrado, né, no Brasil inteiro aqui, e mostrando que, a partir do plano ABC, houve uma diminuição bastante interessante, né, no desmatamento do cerrado, depois um pequeno aumento de 2013 a 2015, mas que agora, então, voltou, a partir de 2016, voltou a taxa baixa, né, e, obviamente, na perspectiva de diminuição ainda dessas taxas, principalmente relacionadas ao desmatamento ilegal. Aqui, nesse slide, a gente pode observar as emissões de gases de efeito estufa do Brasil. Esses dados são os dados de emissões totais de 2000 até 2019, em gigatoneladas de CO2 equivalente, né? O que a gente percebe com esses slides é que, em meados da década de 2000, as nossas emissões eram muito altas, e principalmente relacionadas ao aumento do desmatamento. Essa barra verde diz respeito à mudança de uso da terra, onde estão computadas as emissões do desmatamento. Então, realmente era um problema muito sério que o Brasil apresentava anteriormente. O Plano ABC, como eu disse, veio em 2010 e as taxas foram diminuindo e depois aumentaram de novo, e atualmente nós estamos em níveis um pouco mais elevados de desmatamento, e esse é um ponto crítico, volto a chamar a atenção desse contexto das emissões. Vejam que nas outras barras, na de coloração vermelha, que diz respeito à energia, a amarela, que diz respeito à agropecuária, vejam que as mudanças nesses setores, nas emissões desses setores, são pequenas, né? Houve uma evolução, né, mostrando que o país tem melhorado, né? Entretanto, as emissões ainda muito altas relacionadas ao desmatamento. Vejam se nós tivéssemos aqui na barra verde valores bem menores, né? Então nós estaríamos certamente numa condição muito mais favorável do ponto de vista do mercado global e do ponto de vista da própria reputação do país, né? Então esse realmente é um ponto muito importante. O Brasil vem fazendo um trabalho muito forte, muito bonito no Plano ABC. Entretanto, nós ainda temos que resolver essa questão do desmatamento ilegal. Voltando agora para a pegada de carbono da carne brasileira, essa tabela mostra vários cenários de produtividade, com dados reais de produtividade do Brasil, né? Lembrando que a nossa média está nesse cenário 2, ou seja, uma taxa de lotação de um animal por hectare, e vejam a correspondente emissão de CO2 equivalente por quilo de carcaça. Né? Então, esse é o valor da média brasileira. Vejam que valores maiores são relacionados a sistemas mais extensivos. Lembra que eu falei no começo, maior emissão, menor eficiência do sistema e certamente menor lucratividade desses sistemas também. E os cenários 3 e 4, cenários com sistemas um pouco mais intensivos, com maior uso de tecnologia, isso refletindo em maiores taxas de lotação, consequentemente com menores emissões por quilo de produto. Então, são exatamente essas as tecnologias do ABC, né, que estão sendo bem desenvolvidas desde 2010, numa perspectiva, então, de sistemas mais eficientes, que impactam menos o ambiente, com menores emissões e com um desempenho econômico mais favorável para o produtor, que é quem está na linha de frente e quem precisa, então, desses recursos para dar continuidade ao seu sistema. Aqui um exemplo do que a integração lavoura-pecuária pode fazer, né?
Essa foto aqui é do início de 2000, mostrando então uma mesma condição, o mesmo clima, o mesmo solo, o que uma tecnologia mais avançada pode fazer. Então vejam do lado esquerdo um sistema de integração que após a soja foi implantado um capim de alta produtividade, né? Então a comparação entre essas duas áreas é que a área do lado esquerdo tem um potencial de produção muito maior e de menor emissão, e com um melhor benefício econômico para o produtor. Então, é essa tecnologia que nós estamos desenvolvendo em áreas aí de mais de 17 milhões de hectares atualmente. Mais um exemplo da integração lavoura-pecuária. Aqui uma foto aqui em Campo Grande, em agosto de 2008. Vejam no fundo da foto a pastagem típica, característica do mês de agosto, né, bem seca, bem no ápice da seca, né? E vejam então aqui mais à frente da foto iniciativas ou tecnologias de produção relacionadas à integração lavoura-pecuária que permitem então pastos produtivos em plena época seca, né? Então esse é mais um ponto importante para esses tipos de sistema para melhorar a produtividade e diminuir as emissões. Outra tecnologia que foi desenvolvida aqui no estado, o chamado Sistema São Mateus, que foi desenvolvido numa fazenda com esse nome no município de Selvíria. Na verdade, esse sistema ele envolve uma estratégia diferente da comum, ou seja, a melhoria do pasto antes da entrada da lavoura, e a partir daí, então, faz o ciclo lavoura-pecuária, né? É uma estratégia diferenciada. E aqui na foto, que fala melhor do que qualquer coisa, né? Do lado esquerdo, o sistema de integração São Mateus, produzindo, aqui no caso, 2 toneladas de soja por hectare, e do lado direito, na área onde esse sistema não foi utilizado o sistema tradicional, não produziu nada, né? Então, aqui vocês estão vendo uma vegetação, mas que não refletiu em produtividade. Abaixo da tabela, nós podemos ver, então, nessa propriedade onde era feita soja em plantio convencional, vejam que vários anos não houve produção em função das condições de tipo de solo e clima. Com o plantio direto já há uma melhoria, entretanto, com o sistema São Mateus, que é uma tecnologia diferenciada de melhoria do pasto antes da lavoura, vejam os senhores o benefício, aqui no caso específico, o benefício na produção de soja, aqui de 5 anos seguidos, né? E, obviamente, depois da soja, ainda vinha a pecuária com ganhos também bastante expressivos, mas aqui eu quero chamar a atenção apenas da produção da soja, né, como grão em uma área do Bolsão sul-mato-grossense, uma área de solo bastante frágil, solo arenoso, então mostrando que essas tecnologias são, sim, muito importantes para a melhoria da produção e diminuição das emissões. Um exemplo de cenário futuro para pastagens com aumento da temperatura em função do aquecimento global, nós já teríamos, então, uma condição de maior área para adoção de pastagens, né? Entretanto, com maior estacionalidade de produção ou com uma maior dificuldade na produtividade em função do problema climático, apesar de termos a perspectiva de mais área a ser plantada com aptidão para plantio, no caso braquiária, que é a mais plantada no Brasil. Agora, caminhando para uma outra tecnologia de integração, e com um potencial ainda maior, que é a integração lavoura-pecuária-floresta, ou seja, a incorporação do componente florestal ao sistema. Com isso, é possível, então, a neutralização dos gases de efeito estufa, a diversificação da produção e também um aumento na resiliência climática dos sistemas, que nós vamos falar logo a seguir. E esses sistemas, então, que deram origem à marca carne e carbono neutro. Obviamente, o carbono emitido pelos animais é sequestrado e é neutralizado pelo carbono que é sequestrado pelas árvores no pasto. Então, aqui um exemplo da diversificação da produção, né? Ou seja, os animais e as árvores, né? Que produção de carne e produção de madeira.
Um outro ponto muito favorável do componente florestal é o benefício ao bem-estar animal, principalmente no quesito de conforto térmico. E aqui a diversificação, uma outra foto no mesmo sistema, mostrando então o componente florestal com soja aqui embaixo, né, e a madeira já tendo sido retirada, né, e após aqui a soja nesse sistema entra a pastagem com a produção, no caso de gado de corte, ou seja, temos a produção de carne, de soja, de madeira, aqui a madeira com um valor agregado menor, né, madeira para lenha ou para carvão. Entretanto, essas árvores que são cortadas a mais longo prazo, elas são utilizadas para corte para madeira serrada com valor agregado bem maior, ou seja, a madeira pode ser utilizada de várias formas, né, nesse tipo de sistemas. E com relação à resiliência climática, ou seja, a capacidade que um sistema tem de retornar à sua condição anterior, ou sua condição natural, a partir de algum efeito drástico, no caso, efeitos climáticos, né? Então, aqui um exemplo no nosso estado, uma geada que ocorreu em Dourados em 2013, vejam que do lado direito a pastagem após a geada está morta, né? Está toda queimada, e ao lado do sistema silvopastoril, as árvores, então, protegendo a pastagem, né? Então, a pastagem aqui verdinha, né? Depois uma geada forte, mostrando, então, o potencial dos sistemas de integração com árvores em protegerem o pasto e tornarem, então, esses sistemas mais resilientes em condições ou em situações de mudanças climáticas e de eventos extremos, como no caso geada. Agora, um outro ponto, também aqui no nosso estado, em Coxim, uma região bastante quente, que em 2014, então, uma onda de frio, né, causou, então, infelizmente, essa mortandade de animais, e pela foto vocês podem perceber que não existe nenhuma árvore no sistema, né? Se nós tivéssemos as árvores aqui dispostas corretamente, além das árvores protegerem o pasto, também estariam protegendo os animais, nós certamente não teríamos uma situação tão terrível como essa. Não só no nosso estado, aqui trago mais uma foto, no caso aqui do Mato Grosso, né? E aqui isso ocorreu em 2020, né? Agora há pouco, né? Em Reserva do Cavaçal, ou seja, lá no norte do estado do Mato Grosso, né? Também a mesma coisa, onda de frio e, no caso, sem árvores na pastagem, ou com árvores esparsas, o que não adianta nada. É necessário, então, uma organização, uma orientação dessas árvores de forma adequada, mostrando aí, mais uma vez, a importância dos sistemas que contemplem o componente florestal em áreas, obviamente, que são acometidas por esses acontecimentos climáticos. Agora, de novo, aqui no Mato Grosso do Sul, na fazenda do Grupo Mutum, onde nós desenvolvemos a primeira URT, ou a primeira unidade de referência tecnológica para a validação da marca Carne Carbono Neutro, a fazenda na cidade de Ribas do Rio Pardo. Então, vejam aqui a foto da área experimental e aqui uma foto mais ampla, né, de toda a área que foi onde foi realizado o experimento com validação do protocolo Carne Carbono Neutro. Atualmente nós temos então a primeira fazenda com certificação Carne Carbono Neutro a partir de 2020, que também fica aqui no estado, na cidade de Santa Rita do Pardo, a fazenda Santa Virgínia, então a primeira fazenda carbono neutro do Brasil, e a carne carbono neutro lançada no mercado em agosto de 2020. Vejam que foi a primeira marca relacionada a carbono do mercado mundial, né? Não existia algum tipo de marca com um processo de certificação como esse, que foi desenvolvido com a Embrapa em parceria com a Marfrig, e a partir dessa iniciativa, como eu disse, a Austrália e outros países, como a Nova Zelândia também, Portugal, né, também desenvolveram os seus processos de certificação de carne relacionadas a baixo carbono ou carbono neutro. Seguindo ainda no Brasil, em 2021, nós tivemos também na mesma linha de diminuição das emissões para o sistema produtivo da soja. Então, foi lançado em abril de 2021 o programa Soja Baixo Carbono e provavelmente no segundo semestre desse ano
caso a gente não tenha mais problemas com a pandemia, deve ser lançado, então, a outra marca de carne, chamada carne baixo carbono, para sistemas pecuários que não contemplem o componente florestal. Uma outra marca que nós também estamos desenvolvendo é a marca chamada Carbono Nativo, para pastagens com árvores nativas, valorizar esse tipo de sistemas de produção e sistemas também que contribuem para a mitigação de gases de efeito estufa. Então, finalizando a nossa apresentação, deixar essas considerações finais de que o Brasil é líder no desenvolvimento e na adoção em larga escala de tecnologias de baixa emissão de carbono na agropecuária. Isso fruto do Plano ABC e agora com o Plano ABC+. Lembrando que as áreas de adoção, o tamanho dessas áreas dá 1,5 vezes o tamanho da Alemanha, né? Então, nós não só desenvolvemos tecnologias, como adotamos também em larga escala. O Brasil também possui áreas subutilizadas com pastagens, e essas áreas são disponíveis para serem incorporadas ao processo produtivo por meio de tecnologias ABC, né, numa perspectiva de poupa-terra e numa perspectiva de diminuição das emissões e de sistemas mais eficientes e mais produtivos. E também o Brasil possui, né, como todos nós sabemos, né, a maior parte do seu território com vegetação nativa, vegetação preservada, e tem uma rigorosa legislação ambiental que talvez seja a mais rigorosa do mundo todo, né? Além de tudo isso, nós temos uma forte tendência de aumento da demanda internacional por alimentos associado à conservação ambiental, e com isso, então, o Brasil tem grandes oportunidades a partir de sua agropecuária. Entretanto, eu gostaria de reforçar mais uma vez essa problemática que nós temos, né? Que todos esses pontos a nosso favor, né? Infelizmente, eles não serão suficientes, né? Se nós não resolvermos o problema com o desmatamento ilegal. Então, eram essas as informações que eu gostaria de passar para os senhores. Eu deixo aqui os meus contatos, né, e fico à disposição para caso seja necessário alguma explicação mais detalhada, né, sobre essa temática que eu apresentei. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. Obrigado.